Um dia eu estava com a minha esposa, nós estávamos numa praça de alimentação em um shopping, e aí cada um foi comer em um lugar. Fui em um lugar, minha esposa foi em outro. Aonde eu fui pegar a minha alimentação foi bem mais rápido da onde a minha esposa estava. Então eu voltei com a minha alimentação e olhei, a minha esposa ainda estava na fila, e a fila estava bem grande. Aí eu fui, procurei um lugar para sentar, sentei e fiquei esperando ela. Olhando lá, esperando ela pedir e vi com o alimento dela. Então eu estava naquela praça de alimentação e eu comecei a observar aquela praça, comecei a olhar. Olhei para o canto, tinha alguns jovens ali conversando, já comendo. Mais um pouco ali à frente tinha um casal com seus filhos também se alimentando. Tinha um casal de namorados ali também, rindo, conversando e se alimentando. Outras pessoas não estavam se alimentando, estavam somente sentadas e conversando. Observei também alguns sentados, mas nos celulares, não estavam se interagindo, mas cada um no seu celular ali. Aí eu comecei a observar aquilo lá e comecei a pensar assim, o que será que eles estão conversando? Qual será o assunto que eles estão falando ali? Comecei a pensar assim, quantos assuntos não estão sendo conversados somente aqui nessa praça de alimentação? Pessoas mais velhas, pessoas, crianças, adolescentes, jovens, todos conversando, aquele alvoroço, e eu observando aquilo, pensando assim, uau, o que será que está rolando? Quantos assuntos estão sendo conversados aqui? Aí, isso tudo de uma forma micro, né? Só naquele local. E se a gente tentar expandir isso de uma forma mais macro? Aqui do lado temos lanchonete, né, pizzaria. Já deve ter alguma pessoa ali, talvez. O que será que está rolando ali de conversa? Se nós pegarmos aqui essa rua até o final lá, o bairro, alguns assistindo televisão, talvez outras famílias já preparando para jantar, pais conversando com filhos, maridos com as esposas, as conversas já estão rolando. O que será que eles estão falando? Quantos assuntos não estão sendo conversados? E se a gente começar a expandir isso a nível de bairro, aqui no BPS? Quantas pessoas não estão conversando nesse momento? E o que será que eles estão falando? Quantas conversas estão acontecendo? E se a gente pegar isso a nível de Itajubá? Nós temos quase 100 mil habitantes aqui. Jovens, velhos, adultos, mulheres. Várias conversas acontecendo. E se a gente pegar isso a nível de Minas Gerais? O tamanho do estado que é Minas Gerais? E se a gente pegar isso a nível de Brasil? A nível de mundo? 7 bilhões de pessoas. Pouco mais de 7 bilhões de pessoas, a população mundial. Várias etnias. Várias raças, diferentes sotaques, diferentes países, diferentes culturas, diferentes pessoas, jovens, velhos, crianças, adultos, todos conversando nesse momento. E o que será que eles estão falando? Quantos assuntos não estão sendo conversados? Talvez milhares e milhares de assuntos sendo conversados nesse momento. E se for 2 mulheres então conversando? Centenas e centenas de milhares de assuntos sendo falados. Se nós pararmos para pensar, cada um com a sua história de vida, cada um com a sua bagagem de lutas, de vitórias, de tristezas, de derrotas, cada um tem a sua bagagem, do menor que seja, ao mais idoso, ao mais experiente, com as suas alegrias, com as suas tristezas. Se nós pudéssemos hoje sentar aqui com um de nós aqui e conversarmos, cada um teria a sua própria história de vida para contar. Cada um teria o seu viver para passar para o outro. É aquele ditado, né? Um dia eu fui contar a minha história para o carroceiro e até o cavalo dele chorou.
Aí eu te pergunto uma coisa, diante de toda essa diversidade de pessoas, de vidas, de situações, diante de toda essa diversidade, toda a humanidade tem algo em comum. Todo mundo tem algo em comum. Independente do lugar, independente de qualquer coisa que seja, todos nós temos algo em comum. E sabe o que é? O pecado. O Leandro falou muito bem na semana passada sobre sermos pecadores, né? Nascemos pecadores. Se você não esteve aqui, se você perdeu essa palavra, depois visite lá o nosso YouTube, Avivamento Igreja Cristã. As pregações estão sendo postadas lá também. Foi muito boa a palavra da semana passada. Então todos nós temos em comum o pecado, independente de qualquer coisa. Romanos 3:23 diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. E também em 1 João 1:8 diz, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Todo ser humano é pecador. Nós temos isso em comum. Todos somos pecadores. Mas existe também uma outra coisa que todo ser humano tem em comum, além do pecado. Que é... Ainda não vou falar. Abra comigo, por gentileza. Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1. Todos acharam? Gênesis, capítulo 1, nós vamos ler 3 versículos, a partir do verso 26. Diz assim a palavra do Senhor. Então Deus determinou, façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos. Povoai e sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre toda a terra. Até aí. Vamos orar mais uma vez? Senhor, a sua palavra se encontra aberta diante de nós, Pai. Nós cremos, ó Deus, que a sua palavra ela é viva, ela é eficaz, Senhor. Nós cremos que a sua palavra, Deus, ela é poderosa, Deus, para nos transformar, Senhor. Então nós te pedimos, ó Espírito Santo de Deus, nós dependemos totalmente do Senhor. Venha de encontro às nossas necessidades, fala conosco nessa noite, Pai. Abre os nossos ouvidos, ó Deus. Aquieta o nosso coração, Pai. Fala conosco. Que essa palavra, Deus, possa encontrar morada em nossos corações e possa frutificar, Senhor. Nós te pedimos, Pai, fale conosco nessa noite. Em nome de Jesus, nós dependemos de Ti, Pai. Amém. O tema da mensagem que eu quero trazer nessa noite é criados à imagem de Deus. Nós fomos criados à imagem de Deus. No livro de Gênesis, a partir de Gênesis capítulo 1, verso 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, houve um princípio, há um Deus e há uma criação. Ainda em Gênesis, nós observamos a criação de tudo. Deus criou todas as coisas. Em 6 dias, Deus criou todas as coisas. Vamos observar primeiro a natureza. A complexidade que há na natureza. Como a fauna e a flora e os animais e tudo que existe é complexo. É lindo demais. Se você para e começa a observar a natureza, começa a observar os animais, tem o dedo do Criador ali. Deus criou isso. E é perfeito. Nós estávamos
em Gonçalves, há pouco tempo atrás, e nós fomos visitar uma cachoeira lá. Na hora que nós estávamos passando na trilha, minha esposa indo na frente, ela olhou para o chão e, amor, olha aqui para você ver que bicho bonito. Olha aqui, que bonito. Aí eu parei para ver, era uma lagarta, irmão, mais ou menos desse tamanho assim, ó, irmãos. Era linda, azul, com umas bolinhas pretas e brancas, e as bolinhas eram simétricas, todos do mesmo tamanho. Eu fiquei maravilhado com aquilo lá, eu já saquei a máquina, comecei a tirar foto, e a minha esposa já foi indo, vem amor, vem, pera aí, deixa eu tirar foto. E fui tirando foto, tirei umas 300 fotos da lagarta, até postei lá no meu Face. Linda a lagarta, linda, e eu comecei a glorificar a Deus, falei, Deus, um bichinho desse tamaninho aqui, que perfeito, olha as cores, olha a simetria das bolinhas aqui, que coisa mais linda. Não tem como, irmãos, a gente olhar para a natureza e não enxergar a perfeição e falar, isso foi tudo obra do acaso, foi uma explosão que criou isso aqui. Haja fé para acreditar nisso. Na natureza tem ali a assinatura de um Deus criador que fez todas as coisas. E é isso que está aqui em Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra, e Deus vem criando toda a fauna, a flora, Deus cria tudo. Se nós olharmos para o céu, numa noite onde não tem muitas nuvens, numa noite onde você está num lugar que não tem tantas luzes aqui embaixo, e observar as estrelas, incontáveis. As estrelas são incontáveis. Eu já falei isso, não sei se foi no PGC, não sei se foi aqui, mas eu vou repetir. Se nós pegarmos toda a areia, de todo o deserto, de todas as praias, se nós conseguíssemos separar os grãos dessas areias e contá-los, existem mais estrelas na galáxia do que todos esses grãos de areia. E a Bíblia diz que Deus ordenou que essas estrelas saíssem e se posicionassem no firmamento, e Deus chama cada uma delas pelo nome. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que a gente serve. Esse é o Deus criador de todas as coisas. Em Apocalipse 4:11 diz, Senhor nosso e nosso Deus, Tu és digno de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas, por Tua vontade elas foram criadas e existem. O salmista nos diz no Salmo 103:19, nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Deus não só criou, como Ele domina todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. Ele é soberano e Ele controla o ser humano, os animais, a natureza, os anjos, tudo, tudo. Aí eu quero te perguntar uma coisa. Em 6 dias Deus criou tudo. Qual foi a cereja do bolo da criação de Deus? Qual foi a obra-prima da criação de Deus? A humanidade. A humanidade foi a obra-prima da criação de Deus. Leia comigo novamente o verso 27, Gênesis 1:27. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Diante de toda a criação, somente a humanidade de Deus, somente a humanidade possui a imagem de Deus. Somente nós, os seres humanos, possuímos a imagem de Deus. Então, além do pecado que todos nós temos em comum, toda a humanidade tem em comum que ela é a imagem de Deus. Todo ser humano é a imagem de Deus. R.C. Sproul, comentando sobre a criação da humanidade, disse o seguinte: então Deus se inclinou até a terra e cuidadosamente modelou um pedaço de barro. Levantou-o cuidadosamente até os seus lábios e soprou sobre ele. O barro começou a se mover, começou a pensar, começou a sentir, começou a adorar. Estava vivo e estampado
com a imagem de seu Criador. Quando Deus criou o universo, Ele não pediu ajuda e nem conselho para ninguém. Foi completamente a vontade de Deus fazer você do jeito que você é. Foi completamente a vontade de Deus ter feito você exatamente do jeito que você é. Mas o que a Bíblia quer dizer quando ela diz assim, que nós fomos criados à imagem de Deus? Será que Deus é igual a nós fisicamente? É isso que a Bíblia quer dizer quando ele diz assim, o ser humano foi criado à imagem de Deus. Então, peraí, Deus é igual a mim? Não, não é isso. Nós vamos aprender o que quer dizer. A imagem de Deus, ou imago Dei em latim, significa que o ser humano foi criado com capacidades semelhantes às do Senhor. Raciocínio, criatividade, sensibilidade emocional e vontade para agir voluntariamente. É isso que quer dizer ser criado à imagem de Deus. São características do próprio Deus que Ele escolheu reproduzir na humanidade. Nós não somos Deus, nós somos criaturas. Mas quis Deus nos dotar de racionalidade, volição, que é a capacidade de escolha, e afeições para que pudéssemos nos relacionar com Ele. Por isso que nós somos a imagem de Deus. Nós somos a obra-prima da criação dEle. Ele nos criou para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele. Todo ser humano, ele tem vida proveniente de Deus e, portanto, tem o potencial para ter intimidade com Deus. Todas as pessoas que foram colocadas no mundo foram colocadas para demonstrar a glória do verdadeiro Deus vivo e realizar a vontade dele aqui na terra. Leia de novo comigo o verso 26, por gentileza. Então Deus determinou: façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. 28. Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos. Povoai e sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que rasteja sobre a terra. Deus criou a humanidade, a obra-prima da criação, e depois Deus deu uma ordem para os seres humanos. Nós chamamos isso em teologia de mandato cultural. Deus deu ordens para que o homem dominasse, sujeitasse toda a criação. De um certo modo, era para que nós fôssemos os vice-governadores de Deus, para que nós cuidássemos de toda a criação. Deus deu essa ordem para o ser humano: sujeita a fauna, a flora, tudo. Reflete na terra, homem. Quando eu falo homem, humanidade. Reflete na terra, homem, o meu caráter, a minha glória. Cuida de tudo, você é meu vice-regente. É isso que a humanidade está fazendo? A humanidade se relaciona com Deus e cuida das coisas? É isso que está acontecendo? Não é. Não é. E por que não? Por que o homem não está cuidando do que Deus criou? Por que o homem não está se relacionando com Deus? Se foi isso que Deus mandou fazer aqui, ó, em Gênesis. Deus criou a humanidade e deu ordens. Por que não? Por causa do pecado. Quando Adão pecou lá no jardim do Éden e desobedeceu a Deus, o pecado entrou na humanidade. Por causa da queda, o ser humano não consegue obedecer o que Deus deu aqui por excelência, fazer com excelência o que Deus ordenou. Por causa da queda, a humanidade ficou corrompida ou depravada, como Leandro explicou semana passada.
Por causa do pecado, nós não conseguimos atingir o nível de excelência exigido por Deus. Então, quando a gente entende isso, nós entendemos o porquê o mundo está do jeito que está. Tantas guerras, tantos desastres, tantas violências, fomes, pai matando filho, filho matando pai, crianças morrendo. Quanta desgraça acontecendo. E muitas pessoas tentam culpar a Deus, ou falam, Deus não existe, porque se ele existisse, ele acabava com tudo isso a hora que ele quisesse. Mas nós temos que olhar na perspectiva correta. Se nós olharmos para a situação do mundo e tentarmos inserir Deus nela, vai aparecer que tem alguma coisa errada mesmo. Vai aparecer, mas peraí, Deus não deve existir mesmo não, olha aí como que está esse mundo. Mas quando nós olhamos na perspectiva correta, primeiro entendemos quem Deus é. Entendemos que Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é soberano em tudo, e que Ele criou o homem para se relacionar com Ele e cuidar das coisas, mas por causa do pecado, isso foi distorcido e o homem não consegue mais, então nós entendemos o porquê o mundo está do jeito que está. O ser humano virou as costas para Deus, o ser humano não se relaciona com Deus. Deus manda amar, o ser humano quer ódio. Deus manda se sujeitar a Ele, mas o ser humano está virando as costas para Deus, já virou as costas para Deus. Por causa do pecado que habita na humanidade. O mundo está um caos que está por causa disso. Mas quando nós entendemos que Deus é soberano, Criador de todas as coisas, então isso faz mais sentido para nós quando nós olhamos tanta desgraça acontecendo. O pecado corrompeu a humanidade. Deus, Ele não só criou, como governa todas as coisas. Ele está no comando de tudo. Está no comando hoje. Esteve no comando ontem. Estará no comando amanhã. Ele é soberano. Ele governa tudo. Ele está no controle de tudo. Nada, absolutamente nada, foge do controle de Deus. Nada. Quer ver como que as coisas estão distorcidas? Hoje em dia, irmãos, as pessoas se preocupam mais com as baleias do que com os seres humanos. As pessoas estão mais preocupadas em te prender se você cortar uma árvore que não pode ser cortada, do que defender uma vida que está no ventre de uma mulher. As pessoas te prendem se você cortar uma árvore, mas estão militando a favor do aborto. Olha que loucura! A humanidade é a obra-prima da criação. Não que seja errado cuidar da fauna, da flora, do meio ambiente, não, nós temos que fazer isso, nós temos que cuidar dos animais, mas a humanidade é a obra-prima da criação. Olha como os valores estão invertidos. A humanidade recebeu a imagem de Deus. E como consequência, recebeu ordens para vice-governar a criação de Deus. Cuidar de tudo para a glória de Deus. Mas, por causa do pecado, não conseguimos fazer isso. Sabendo que toda a humanidade tem em comum que nós somos a imagem de Deus, eu gostaria de fazer duas considerações em cima disso. Duas considerações. Todas as pessoas, salvos e não salvos, todos possuem a imagem de Deus. Todos. Mas possuir a imagem de Deus não quer dizer que a pessoa é filha de Deus ou filho de Deus. Lembre-se do seguinte, a imagem de Deus na humanidade, com a queda, com o pecado, não foi perdida totalmente. Ela foi só distorcida. Então nós não podemos confundir a imagem de Deus, que está em todos os seres humanos, com ser filho de Deus. Em João 1,12 diz, mas a todos quantos o receberam Jesus, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Então a condição para a gente se tornar filho de Deus e fazer
parte da família de Deus é crer em Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Aí sim nós nos tornamos filhos de Deus. Aí sim nós fazemos parte da família. Fora isso, todos são somente criaturas de Deus. Ficou claro isso? Ótimo. Beleza. Então, quando eu entendo que todos são a imagem de Deus, e é a segunda consideração que eu quero fazer, nós devemos olhar para o próximo, independente dele ser nosso irmão na fé ou não. Devemos olhar para o próximo, devemos amar e respeitar o próximo. Porque no próximo existe a imagem de Deus. O amor e o respeito ao próximo, o amor e o respeito à natureza, cuidar do meio ambiente, nós temos que fazer isso. Principalmente nós que somos cristãos. Amar o próximo, respeitar o próximo. A marca do cristianismo é o amor. Essa é a marca do cristianismo. Então nós devemos olhar para o próximo com olhos de amor, de misericórdia, principalmente para os perdidos. Nós temos que vigiar, irmãos, porque a nossa tendência é fazer piadinha com o próximo, é zombar do próximo, é querer humilhar o próximo. Nós não podemos ser assim. Cuidado com as suas palavras, cuidado com a forma como você trata o seu próximo, porque ali está alguém que foi criado à imagem de Deus. Respeite, ame, olhe com os olhos de amor e de misericórdia. Nós estamos em época de eleição. Você que vota, procure saber quais são os partidos, quais são os políticos, o que eles têm a oferecer. Existe muito partido e muito político que tem como lema de campanha e que tem como desejo de implantar leis que vão contra totalmente o que a palavra de Deus nos diz. São a favor de aborto, são a favor de legalização de drogas, são a favor de ideologia de gênero. Exerça a sua cidadania, não vote nesses políticos, não vote nesses partidos, porque eles vão contra tudo aquilo que você acredita e diz que acredita como cristão. Ame o próximo, ame. Beleza. E agora eu quero comentar uma coisa muito interessante. Muito, muito da hora. Preste bem atenção nisso aqui, ó. Adão pecou no jardim do Éden. E com a queda de Adão, o pecado entrou na humanidade. Todos nós somos pecadores. E por causa do pecado, nós não conseguimos exercer com excelência o que Deus ordenou aqui em Gênesis. Relacione-se comigo e sujeite todas as coisas para a glória do meu nome. Por causa da queda, foi distorcido aquilo que Deus criou. Culpa de Adão lá no jardim do Éden. A Bíblia chama Jesus de segundo Adão ou último Adão. Em Jesus, nós vemos o cumprimento perfeito do que é ser a imagem de Deus. Hebreus 1:3 diz que Cristo é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Jesus, ele veio e cumpriu perfeitamente a ordem de refletir a santidade e a retidão de Deus aqui na terra. Em perfeita obediência, ele fez isso com a vida dele. E o mais doido disso tudo, que essa qualidade que foi perdida com a queda, ela é restaurada em Cristo. Cristo restaura isso para nós. Romanos 8:29 diz, porque os que dantes conheceu, falando de nós, os salvos, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos.
Cristo restaura isso para nós. Por isso que quando a gente se converte a Cristo, agora nós temos a capacidade de refletir a imagem de Deus para o mundo. Por quê? Porque nós somos novas criaturas. E como novas criaturas, nós estamos sendo feitos à imagem de Cristo em nós, né? Nós estamos de glória em glória sendo transformados à imagem do nosso irmão mais velho, que foi perfeito em tudo. Abra comigo, por gentileza, 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Nós vamos ler o verso 18. Diz assim a palavra do Senhor: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. E todos nós, os salvos, com o rosto desvendado. Por que com o rosto desvendado? A queda fez com que nós nos tornássemos mortos espiritualmente, ou então estávamos cegos. O Espírito Santo vem e nos desvenda, ele tira o véu, faz a gente enxergar o que Cristo fez. Então agora, como nós enxergamos o que Cristo fez? Nós contemplamos como que por um espelho. Por que como um espelho? Hoje o espelho que nós temos, a gente vê o nosso reflexo perfeitamente. Mas na época que Paulo escreveu aqui, o espelho, você não enxergava perfeito, você enxergava meio embaçado a sua imagem. Por isso ele usa essa imagem do espelho aqui, né? Essa comparação com o espelho. Então nós enxergamos como espelho. Por que nós enxergamos como espelho? Porque ainda somos pecadores, o pecado ainda habita em nós. Mas nós estamos sendo transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Jesus restaurou isso para nós. Que maravilhoso. E é isso que a Bíblia chama de santificação. À medida que nós vamos caminhando em comunhão com o Espírito Santo, nós vamos sendo moldados para nos parecermos mais e mais com Cristo. Através do Espírito Santo que habita em nós, ele nos capacita a vivermos em obediência para refletir a glória de Deus aqui na terra. E isso é maravilhoso, meus irmãos, porque aquilo que foi perdido na queda pela desobediência de Adão, Cristo, o último Adão ou o segundo Adão, conquista novamente para nós e nos dá a capacidade, através do Espírito Santo habitando em nós, para vivermos para a glória de Deus e refletirmos a imagem dele aqui na terra. Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Isso é maravilhoso. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. John Piper fez a seguinte pergunta. O pessoal do PGC aí, por favor, não responde, que eu sei que vocês vão saber. John Piper fez a seguinte pergunta: por que as pessoas fazem imagens? Por que as pessoas têm imagens? E quando ele faz essa pergunta, e eu lanço essa pergunta agora aqui, não quero que você pense na questão da imagem que os católicos fazem, não é essa imagem. Por que as pessoas fazem imagens, qualquer tipo de imagem? Um exemplo, você chega lá na Vila Belmiro, no estádio do Santos. Qual foi o jogador do Santos lá que é famosão? Neymar, outro, mais famoso que Neymar. Pelé, o rei do futebol. Eu não sei se tem, mas deve ter, né? Uma imagem do Pelé lá no estádio ou no museu, provavelmente deve ter, o cara foi o rei do futebol. Então você chega no estádio lá, na Vila Belmiro, você vê uma estátua do Pelé lá, uma imagem do Pelé. Você não vai pensar assim, nossa, uma imagem do Pelé, isso aqui foi feito de ferro derretido com não sei o quê. Você não vai pensar nisso, né? Por que as pessoas fazem imagem? Por que as pessoas têm imagem?
para imaginar. Imagem, temos imagem para imaginar. Quando você olha lá a imagem do Pelé, você começa a imaginar. Cara, eu não vi ele jogar, mas como é que será que foi, né? Dava chapéu, dava vão de perna, fazia gol de cabeça, de todo jeito, o cara jogava muito. Então nós temos imagem, nós fazemos imagem para imaginar. Você foi feito à imagem de Deus para que as pessoas pudessem olhar para você e imaginar a Deus. Nós temos uma capacidade única, o ser humano tem uma capacidade única de refletir o caráter de Deus, para que o resto do mundo possa olhar para mim e para você e dizer assim: eu tenho uma ideia de como é Deus. Através da vida do Hudson eu tenho uma ideia de como é Deus. Através da vida do Renato eu tenho uma ideia de como é Deus. Através da vida do Aguinaldo eu tenho uma ideia de como é Deus. Porque ele está refletindo Deus, o caráter de Deus na minha vida. Glória a Deus por isso. Por isso que nós somos a imagem de Deus. Quando Deus criou o mundo, e especialmente quando Deus criou o homem, a humanidade, Ele tinha a intenção de manifestar a glória dele. E aqui eu quero fazer um apelo para você essa noite. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, se você ainda não tem essa imagem de Deus restaurada em você, faça isso hoje ainda. Não perca tempo. Entregue a sua vida para Jesus. Arrependa-se dos seus pecados. Ore a Deus. Abandone os seus pecados. Peça para Deus perdão. Peça para que Ele venha restaurar a imagem de Cristo em você. Mude de vida. Creia no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque somente Ele pode nos religar a Deus. Somente Jesus pode restaurar isso em você. A partir daí, então, faça um voto com o Senhor, né? Faça uma resolução, faça um compromisso com Deus de viver para a glória dEle, de refletir a imagem dEle aqui na terra, de viver como a imagem dEle aqui para que as pessoas possam olhar para você e enxergar o próprio Deus. Seja os braços do Senhor, seja os pés do Senhor, seja os olhos do Senhor, seja a boca do Senhor. Viva para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31 diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Viva para a glória de Deus em todos os aspectos da sua vida. Entregue-se completamente para Deus, que Ele é o nosso Criador. Ele é o nosso sustentador. Foi Ele quem te fez. Deus quem te fez. E o propósito de você existir é isso. Viver para a glória dEle. Viva para a glória do Senhor. Aquilo que você tem falado, glorifica a Deus. Aquilo que você tem ouvido, glorifica a Deus. Aonde você tem ido, glorifica a Deus. O que você tem feito, glorifica a Deus. O que você tem assistido, glorifica a Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória do Senhor. Reflita a imagem de Deus aqui na terra. Amém?